Olá, meus amados irmãos, boa noite a todos. Que alegria voltar a falar com os irmãos através do nosso culto em casa, dessa oportunidade que Deus nos dá de transmitir o culto ao vivo e alcançar os lares, alcançar os corações através da mensagem do Senhor. Que bom estar com a igreja novamente, que bom saber que você está aí do outro lado, mas conectado, servindo e adorando a Deus, participando também desse momento tão feliz, tão festivo que Deus nos concede. Hoje é domingo, né? Domingo é dia do Senhor, domingo é dia de adoração, domingo é dia de exaltação, domingo é dia também para a família se reunir. E, na verdade, as famílias têm se reunido todos os dias, desde que nós entramos nesse processo da nossa quarentena, né? Que bom que nós podemos nos juntar, que bom que nós podemos se reunir, que bom que as famílias podem orar juntos, que bom que as famílias podem meditar juntos na palavra do Senhor. E eu tenho certeza que esse é um tempo de crescimento, que Deus tem nos proporcionado não só a mim, mas a você também. Então, seja bem-vindo, né, à Primeira Igreja Batista de Presidente Kennedy, todos os irmãos e amigos que agora estarão se conectando ou já estão conectados, estavam apenas aguardando esse momento da abertura do culto de hoje à noite, e nós queremos agradecer a Deus por sua vida, agradecer a todos que também, de uma forma tão especial, têm nos abençoado com a sua presença, têm participado do nosso Face, tem participado dos cultos, tem também emitido aí a sua opinião, seu parecer, né, seus pedidos de oração, tem acompanhado as mensagens que estão sendo postadas e gravadas através desse vídeo, e nós louvamos a Deus por sua família, louvamos a Deus por tantos irmãos de outros estados que têm compartilhado conosco, como também do outro lado, né, tem gente de fora do nosso país, como nosso Magão Pancieri, nosso irmão, filho da nossa terra. Deus abençoe a sua vida aí, né? Tão longe, tão distante de nós, receba as bênçãos do Senhor. E a nossa Rio, de São Paulo, amigos de Vitória, amigos de todos os cantos da nossa pátria, né? Nós queremos agradecer a sua participação, Fique conosco até o final desse culto. Queremos também agradecer os nossos irmãos de Presidente Kennedy. Nós temos aqui não só membros da Primeira Igreja Batista, mas também irmãos de outras denominações que participam conosco, que têm nos abençoado, que têm sido parceiros nesse movimento em que estamos divulgando a palavra de Deus através da internet. Então fique conosco até o final da nossa mensagem, da nossa reflexão nesta noite. E mais uma vez eu quero parabenizar a nossa igreja, né, por estar juntas dentro desse projeto, dessa visão das igrejas em casas, que Deus possa de fato nos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Somos um povo de Deus e o nosso objetivo é a palavra de Deus, e o tema para esse ano é crescer, é tempo de crescer, e crescer em todos os aspectos em direção a Cristo. E se esse é o momento que Deus também nos proporcionou de crescimento, de estar, de viver a koinonia, a unidade familiar, então é tempo de crescer também na comunhão com a nossa casa, com os que são nossos, de dentro de nós, de nossos lares. Então, meus amados, não percamos de vista esse projeto de crescer. É tempo de crescer. E sabemos que o crescimento vem de Deus. E Deus quer. É o nosso tempo que Deus proporcionou, não só a nós batistas quenedenses, mas batistas e evangélicos de todo o mundo, do Brasil afora. As igrejas têm usado essa metodologia, têm servido para abençoar vidas. Então, desde já, nós queremos externar aí a nossa gratidão aos nossos irmãos que estão participando, se conectando, plugando aí. Nós temos muita gente já, alguns irmãos já conectados, né? Sejam bem-vindos, compartilhem, né, da palavra de Deus, de tudo quanto Deus vai nos fazer aqui nesta noite, ok? Então, receba o nosso abraço, o abraço do pastor Senildo, da sua família. Sintam-se abraçados por todos nós. E também queremos mandar um abraço aos nossos anciãos. Vocês estão aí obedecendo certinho a disposição dos decretos. Os nossos idosos não podem estar andando na rua, tá certo? É brincadeira, não é verdade? A gente precisa tomar todos os cuidados. Então vai o nosso abraço aí, esses irmãos que já tem a sua maioridade abençoada por Deus. Se cuidem, irmãos. Nós queremos passar ainda muito tempo, muitos anos, muitos tempos alvissareiros juntos, né, nos alegrando no Senhor. E Deus vai nos conceder esse privilégio.
Então hoje é o tempo de estarmos um pouquinho separados, mas não deslocados um do outro e não percebendo a necessidade e o carinho dos irmãos. Então sejam abençoados em nome de Jesus, tá certo? Cuidem-se, não deixem da sua saúde. Se houver alguma necessidade, né, procure o médico, ok? Bem, nós já informamos anteriormente que o pronto atendimento hoje, eu acredito que a partir dessa semana, nós já teremos uma montada. E ok? Então o posto de saúde da sede estará responsável pelas consultas médicas, no caso o clínico geral, tá certo? As consultas com especialidade, da especialidade, especialistas, elas estão suspensas temporariamente, mas os postinhos estarão atendendo. Trocar ou pegar uma receita, dirija-se ao postinho de saúde, ok? E não mais ao pronto atendimento. O pronto atendimento vai ficar reservado para os casos de urgência e preparados também para essa questão do coronavírus. A partir da semana, eu já creio que já está, a estrutura já está montada e nós estaremos ali já separando. Por exemplo, chegou um paciente com estado gripal. O estado gripal ele vai ser atendido numa área onde era anteriormente a especialidade e ali será avaliado então pelo médico de plantão. Os casos de urgência e emergência, no caso de dor, no caso de trauma, né, e outras coisas a mais, deverão se dirigir ao pronto atendimento. Mas será feita uma triagem encaminhado os pacientes aos seus devidos lugares. Então, irmãos, nos ajudem, evitem, né, de ficar na rua, evitem de muito. Eu sei que isso é uma coisa quase que difícil de acontecer, né, de estarmos realmente isolados, mas vamos procurar nos preservar. Nós temos percebido que, graças a Deus, o presidente Kennedy ainda não teve nenhum caso. Graças a Deus pelas iniciativas, né, da nossa municipalidade, do secretário de saúde, irmão Jairo, nosso irmão em Cristo, também pela população, porque está obedecendo e seguindo, né, o que já fora determinado. Isso é muito bom, irmãos. Isso é saúde. Já parabenizar os nossos irmãos por se comportarem de forma tão honrosa. E esperamos passar por esse evento todo e chegar ao final disso tudo, a gente poder se abraçar, né? Na verdade, a gente está com muita saudade. É isso? Eu estou com muita saudade dos irmãos, né? E espero vê-los e abraçá-los. Imagino o dia que estiver liberado. Vamos para a igreja, todos para a igreja. Que maravilha será o nosso tempo. Tá bom, irmãos? Mas fique aqui então essas palavras introdutórias. Hoje pela manhã nós já parabenizamos as nossas aniversariantes, a Julinha, a irmã Marilze e a irmã Regina. Sintam-se abraçados por nós, tá bom? Que Deus lhes conceda muitos anos de vida e que nós possamos ainda muito compartilhar sobre a palavra de Deus, tá bom? As nossas gestantes, né, tanto da igreja sede quanto lá da congregação. Lá na congregação também nós temos duas gestantes, duas irmãs, a irmã Gemima e a irmã Geisa, né? Ovelhas nossas que tem lá também mais ovelhinhas chegando. Então eu já estou me preparando, irmãos. Olha só, meu cabelo já está ficando meio esbranquiçado. E isso para depois não dizer, né? Os irmãos não falarem assim: nossa, essas crianças estão deixando o pastor de cabelo branco. Não, eu já estou meus cabelos já estão grisalhos. Então, quando eles chegarem e começarem a correr pela igreja, né, vai ser um momento muito gostoso, de muita alegria, de ver os nossos filhos. Os 6 do ano passado, de 2018 para 19 e de 19 para 20. Então, imagine só que maravilha será a nossa alegria ali no pátio, as crianças brincando, proporcionando alegria a todos nós. Oh, meus amados, que Deus possa de fato nos abençoar com todas as sortes de bênçãos. Eu sei que nós temos orado pelo nosso país, nós temos orado pelos nossos gestores, nós temos orado por aqueles que exercem não só a parte administrativa, mas executiva, legislativa do nosso país. Como nós precisamos orar. E pedir a graça de Deus para o nosso viver, para o nosso país, para que nós tenhamos tempos saudáveis,
né? Um tempo em que nós possamos viver com alegria. Então, eu quero convidar você, né, para juntos nós orarmos ao Senhor nessa hora e colocar diante do Senhor a nossa vida e a vida da nossa nação. Então, onde você estiver, juntamente com a sua família, juntamente com a sua casa, nesse instante, nós queremos orar ao Senhor. Deus, nesse início de culto, nesse momento em que estaremos partilhando da Tua palavra, a Tua igreja também, ela se queda, se prostra diante do Senhor para agradecer pelo dia de hoje, pela bênção do cuidado do Senhor, pela sua provisão. Mas a Tua igreja também, espalhada por todo o presidente Kennedy e pelo nosso Brasil afora, irmãos de outros lugares que participam conosco do culto através da internet, o nosso coração se une nesse instante para pedir ao Senhor as Tuas bênçãos e o cuidado do Senhor sobre a vida da nossa nação. Que o Senhor dê sabedoria aos que governam, aos governantes. Que o Senhor manifeste graça e poder sobre a vida deles. Em especial sobre o maioral da nossa nação, o nosso presidente. E a partir dele, todos os nossos governadores e prefeitos, que têm em suas mãos a responsabilidade de coordenar as ações e fazer com que tudo coadunem para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor capacite cada um dentro das demandas que surgirem. Que esse tempo imprevisível que nós estamos vivendo, de fato tenha pouca durabilidade, pouca duração, para que o nosso Brasil, a nossa nação possa continuar ou se reorganizar para seguir em frente. Mas sabemos que nada foge do Teu controle. E no controle do Senhor, porque tudo dá certo. Tudo vai dar certo. Porque é o Senhor quem coordena, quem dirige a nossa vida e a vida do nosso povo. Queremos colocar diante do Senhor a vida também da nossa igreja, dos nossos irmãos, amigos que nos ouvem. Diante das suas necessidades, alguns enfermos, que sobre cada um repouse a bênção do nosso Deus. A bênção que cura, que restaura, que alegra, que traz esperança, que traz salvação em Cristo Jesus. Agradecemos pela vida das nossas aniversariantes de hoje, que sobre elas também repouse os cuidados do Senhor e que elas vivam para compartilhar e contar as grandezas do Teu reino. Portanto, Deus, nos abençoa nesse momento de culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus amados, eu quero iniciar a nossa reflexão nesta noite. Eu quero fazer uma pergunta a você. Uma pergunta bem simples, mas que você pense do fundo do seu coração. Qual foi a última grande vitória que você teve? Qual foi a última grande vitória que você alcançou? Bem, não vale pensar aqui em Vasco, Botafogo, Fluminense. Não vale pensar no time, porque esses aí não podem ser referências para falar de vitória, não é verdade? É brincadeira. Só para descontrair um pouquinho. Mas pense um pouquinho, irmãos. É muito importante você responder. Qual foi a última grande vitória que eu tive, que eu obtive, que eu consegui, que Deus me deu? Você pode pensar e talvez até falar? Qual foi a sua última grande vitória que você alcançou? E eu quero então, pensando em vitórias, eu vou refletir com os irmãos no tema vai dar tudo certo. Mas para que dê tudo certo e a gente entenda a profundidade desse momento, eu quero compartilhar com os irmãos a vida de um homem
chamado Jó. Olha aí, eu já estou vendo aqui que tem muitos irmãos aqui já dizendo, né, especificando, respondendo que a última vitória, e tem gente aqui dizendo que escapou da morte, graças a Deus, né? Amém, amém. Fique viva. Não perca o foco. Graças a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele proporciona a gente livramentos, né? Mas eu quero compartilhar sobre a vida de Jó, e a Bíblia nos fala de que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Correto? É o que a Bíblia nos fala a respeito de Jó. Todavia, a vida de Jó não foi uma vida fácil não, irmãos. A vida de Jó foi muito difícil. Jó teve grandes problemas, ou um grande problema na sua vida. Ele passou por um infortúnio na sua vida fora do normal. E eu acredito que se hoje nós passássemos também, alguns de nós passassem pela situação de Jó, quantos de nós, de fato, passaríamos como Jó passou, em todo momento sem blasfemar ou contender com Deus? Você já pensou nisso? Então, a Bíblia nos fala, no capítulo 42 de Jó, exatamente sobre a confissão de Jó. Eu quero ler esse texto, são 17 versículos, que diz que então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissesse, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e tu me ensinas só de ouvir falar, ou só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e da cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, disse também a Elifas, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não falasse de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então foram Elifas, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o matatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. E mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e deu-lhes o dobro de tudo o que antes possuía. Então vieram a eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, todos dos quantos dantes conhecera, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia feito. Cada um lhe deu de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e da outra Késia, e da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não se achava mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança a seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos e viu
os seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então Jó morreu velho e farto de dias. Velho. Meus amados, a Bíblia nos fala então, nos mostra com muitos detalhes, que Jó perdera todos os seus bens. Jó perdera os seus filhos. Jó fora abandonado pelos seus amigos. A sua esposa, no momento mais difícil da sua vida, na hora em que estava, também o abandonou, e ele ficou à beira da morte. Quando eu digo que a mulher também o abandonou no sentido de fazer com que Jó, talvez não, com certeza, pecasse contra Deus. E Jó a repreende duramente. A história de Jó nos mostra que Jó perdeu a sua saúde. Mas Jó, mediante a tudo isso, uma coisa ele não perdeu, que foi a esperança e a sua fé em Deus. Jó, no momento difícil da sua vida, ele não perdeu a capacidade de crer. Jó não perdeu a capacidade de acreditar que todas as coisas vinham de Deus e era permissão de Deus. Jó, ele entendia que o Deus que ele servia e como servia, como o conhecia, ele podia estar dizendo: olha, fique tranquilo, gente, no final vai dar tudo certo. No final as coisas se ajustam perfeitamente. E se as coisas ainda não se ajustaram como deveriam, é porque ainda não chegou o fim de tudo, ou de todas as coisas, de todo o meu sofrimento. Mas eu tenho certeza que no final de todo esse vendaval, tudo vai dar certo. E foi assim, irmãos, na vida de Jó. E eu creio que Deus também, através desse momento em que você está nos assistindo via internet, talvez na sua vida algumas coisas estejam fora do lugar, que ainda não se ajustaram perfeitamente. Mas creia como Jó, não foram ajustados, mas no final vai dar tudo certo. Se ainda não chegou no tempo certo, não chegou o fim, então espere no Senhor. E assim foi a vida de Jó. Jó esperou o tempo certo e chegou ao fim e obteve as vitórias e as bênçãos que ele esperava e necessitava para a sua vida. E eu creio que é isso que Deus quer falar para você nessa noite. Você que nos acompanha, você que nos assiste nesse momento. Vai dar tudo certo. E esse texto então me faz pensar em algumas lições tão preciosas. Em primeiro lugar, por que vai dar tudo certo, pastor? Como é que vai dar certo? Por que vai dar certo? Eu quero dizer para você que as coisas podem sim dar certo e vão dar certo quando você acreditar que Deus está no controle da sua vida. Quando você acreditar que é Deus quem dirige, é Deus quem toma nas mãos e direciona. Quando você acreditar que é Deus quem aponta o caminho. Se você observar o capítulo, os versículos 1 e 2, Jó, mantenha sua Bíblia aí aberta, acompanhando a leitura que já fora feita, mas os versículos 1 e 2, Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Meus amados, essa era a declaração de um homem que tinha uma convicção, que sabia que o seu destino, o seu futuro, não estava jogado ao léu, não estava abandonado, mas que estava totalmente nas mãos de Deus.
E a Bíblia então relata que no auge da perda e da dor, no auge de todo o sofrimento e tribulação que aquele homem estava vivendo, a atitude dele fora de confiar em Deus. De confiar em Deus apesar dos momentos, ou do momento. O versículo 22 do capítulo 1 diz: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó sabia em quem ele cria, e sabia também que esse Deus, no final de toda essa trajetória, ele cria que tudo daria certo. Vai dar tudo certo quando você acreditar que Deus está no controle da sua vida. Então o segredo, diante desse momento de transformar as adversidades em bênçãos, o que você precisa fazer? Você precisa orar, você precisa vigiar, estar atento, mas sobretudo ficar calado, irmãos. Quando eu falo de ficar calado é porque a gente murmura demais. A gente reclama demais. A gente desmerece o favor de Deus, a graça de Deus. E como Deus se entristece ao ver que aquele que fora criado à imagem e semelhança dele só vive reclamando, resmungando. Os irmãos perceberam que no versículo que nós lemos no capítulo 1, versículo 22, Jó colocou a sua confiança em quem? Sim, em Deus. Em Deus. Nesses dias que nós estamos atravessando difíceis, não é difícil da gente encontrar pessoas e até mesmo cristãos questionando os porquês de Deus. E até mesmo com pensamentos ruins dizendo que Deus esqueceu do seu povo. Deus não esquece de ninguém, irmãos. Deus não esquece de ninguém. Ele ama todos com o mesmo amor. E o Deus que nós servimos é o Deus que manda sol e chuva para todos indistintamente. Mas o Deus que nós servimos também, ele tem bênçãos reservadas para aqueles que lhe são fiéis. Então nós precisamos acreditar e crer que os planos de Deus para a minha vida, para a sua vida, eles não podem se frustrar. Frustrar e não frustram porque nós cremos no Deus que tem planos e bênçãos para a nossa vida e nunca maldição. O Deus que nós servimos é um Deus de paz e não de guerra. E aquilo que Deus preparou e sonhou para nós, um dia haveria ou haverá de se cumprir na nossa vida. Não tem como escapar dos propósitos de Deus para a nossa vida. Mas a segunda lição que eu tiro desse texto, vai dar tudo certo quando você tiver uma experiência pessoal com Deus. Irmãos, quando a gente fala de experiência pessoal, nós estamos falando de algo muito íntimo. O versículo 2 do capítulo 42 nos fala exatamente disso. Eu sei que tudo podes. Tudo podes. Se você andar pelo mundo afora, claro, todos nós convivemos com pessoas, e muitas pessoas, e você que conhece a Deus apenas como um conceito teológico. E aí, muitos cristãos podem até esboçar conceitos teológicos de Langston, falando sobre Deus,
que Deus é infinitamente impessoal, bondoso, justo, reto, o Deus que cria coisas que nele existem, governa e sustenta até os dias de hoje e assim por todo sempre até a volta do Senhor. Mesmo tendo esses conceitos teológicos, ainda não tiveram uma experiência com Deus. E por mais que a gente tenha conceitos e conhecimento teológico, se eu não tiver uma experiência com Deus, de nada disso valerá. De que adiantará eu saber e entender que Deus é bom? De que Deus é suficiente para atender as minhas demandas, as nossas necessidades? Mas se eu não crer, não confiar, de que adianta eu crer na bondade de Deus? Deus é bom, mas não experimentar de fato essa bondade. De que adianta eu saber que Deus é fiel, mas eu ainda não experimentei de fato essa fidelidade na minha vida? Eu preciso experimentar a fidelidade de Deus na minha vida. Para isso eu preciso ter uma experiência pessoal. E quando eu falo de pessoal, é algo que é tão somente entre você e Deus. Não é você e sua família, não é você e seu pastor, não é você e sua igreja, é você e Deus. E aí, irmãos, a gente volta para o texto e começa a avaliar a vida de Jó. As circunstâncias que envolveram a vida de Jó foram determinantes para o crescimento desse homem. Ele cresceu, ele amadureceu. E chega ao ponto de dizer, olha, anteriormente eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Há uma diferença entre conhecer por ouvir e conhecer por ver. O ato de conhecer por ouvir é através disso, mas você ainda não experimentou, você não conhece, você não tem experiência, você não vivenciou isso na sua vida. Mas ouviu que Deus é bom, que Deus cura, que Deus salva, que Deus fez maravilhas. Jesus fez, curou cegos, ressuscitou mortos. Mas que adianta eu apenas ouvir isso se eu ainda não passei pela experiência do provar de Deus através de Jesus na minha vida? Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, meus amados, quando nós começamos a nossa caminhada cristã, e eu chamo aqui então a sua atenção, e eu creio que a sua caminhada, os nossos irmãos mais experientes da nossa igreja, os mais experientes, os nossos octogenários, e vamos citar aqui, ó, Geraldino, a irmã Loquinha, a irmã Otelina, a irmã Palmerina, Santa. Olha, são 7 irmãos com idade acima de 80 anos. E aí, de pessoas com 70, de 70 a 80. E eu quero dizer que esses irmãos, por mais experientes que são na sua vida, quando iniciaram a sua jornada cristã, quantas dificuldades tiveram? Talvez no decorrer da sua vida, pensaram em algum momento, talvez até desistir. As dificuldades em casa, as dificuldades com os maridos, as dificuldades longe do tempo, dificuldades e dificuldades. Mas eles persistiram e esperaram em Deus. E começaram a viver as experiências com Deus. E eles puderam então ser ministrados pelos pastores que por aqui passaram. E terem a sua fé fortalecida no Senhor. E começaram então a ver o cuidado de Deus, a graça de Deus se manifestar na sua vida. E hoje, não é qualquer vento,
Não é qualquer onda agitada que façam esses irmãos esmorecerem sua fé. Pelo contrário, todos esses têm servido para nós como estímulo de vida, de exemplo, de fidelidade, de dedicação à causa do Senhor. Era ter em nossa igreja uma quantidade de cristãos com essa maturidade, com essa firmeza e certeza de que venceram todas as provas, passaram e estão firmes na presença do Senhor. Tiveram experiência com Jesus, mas infelizmente nós encontramos pessoas que, por qualquer evento que surge, qualquer situação que possa causar uma angústia no coração, logo se afasta, se apostata da palavra e permanece no seu mundinho. Esses não crescem, não querem crescer. Não vão crescer. E a Bíblia então diz, meus amados, que as coisas podem dar certo e vão dar certo quando eu tiver uma experiência de fato com Deus. Eu preciso olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, da minha fé. O diabo tentou usar as perdas que Jó teve na sua vida para fazê-lo abandonar Deus. E todos nós sabemos que o alvo do nosso inimigo, do Satanás, é nos afastar de Deus mesmo, irmãos. Não tem outro jeito. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ponto final. Missão dele. Ele veio para dar vida e vida abundante, para que tenhamos vida abundante. O alvo de Satanás é sempre minimizar a nossa fé, fazer com que nós desistamos da nossa carreira. Mas Jó não desistiu. Eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Existe um hino que diz que se a gente colocar a nossa fé em ação, confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Então você na sua casa, tem muito tempo que eu não canto, mas você pode louvar ao Senhor nesse instante. E como Jó, declarar que dá tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Ele ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só os momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar
a nossa fé e ação, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, já deu tudo certo, porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Mas a terceira lição que eu quero compartilhar com você, vai dar tudo certo quando, em meio às lutas, você tomar uma atitude de oração e orar. E a Bíblia diz aqui no versículo 10 que a sorte, a vida de Jó, e Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E Deus mudou a vida de Jó por completo quando ele começou a orar pelos seus amigos. Preste atenção numa coisa. Você tem orado pelos seus amigos? Ou você tem chorado diante das lutas? A Bíblia diz que os amigos de Jó foram aqueles que mais lhe maltrataram. E no final dessa trajetória, Deus falou com os amigos que deveriam ir lá, se retratar, oferecer sacrifícios, e Jó iria orar por cada um deles. Ou seja, Deus estava dizendo para aqueles amigos da onça de Jó, de que Jó era um homem bom, era um homem íntegro, justo, e que eles somente o sacrifício feito por eles por causa da oração de um homem bom, de um homem justo. Jó não chorava as suas lutas, irmãos. Imagine então começasse a questionar: vocês vieram aqui dizer uma coisa, hein? Amigos como vocês, a gente não precisa nem ter de inimigos, nem ter inimigo, porque esses amigos, esse tipo de amigos, já me são suficientes. O texto não diz que enquanto Jó sofria com as suas dores, o texto não diz enquanto Jó questionava, mas diz o texto que Deus mudou a vida de Jó quando ele começou a orar pelos amigos. Meus amados, isso é maravilhoso demais, isso é tremendo. Porque muitas pessoas, quando enfrentam dificuldades, a primeira decisão é de abandonar, não frequentar os cultos, é deixar de ler a Bíblia, é deixar de orar, é deixar o que é de sua responsabilidade junto à igreja, à causa. E muitas vezes ainda continua falando, né? Enquanto eu não resolver esses problemas na minha vida, eu não volto para a igreja. Enquanto eu não resolver essa situação na minha vida, eu não volto a liderar minha classe, a minha organização. Enquanto eu não resolver esse problema na minha vida, eu não vou voltar a fazer parte do PG. Eu não vou. Mas a Bíblia diz que Jó não levou em conta isso, irmãos. A Bíblia diz que Jó orou pelos seus amigos. Jó tinha motivos para não orar por eles? Se olhássemos com os nossos olhos, nós podemos dizer sim. Muitos motivos. Mas Jó, na sua trajetória, continuou intercedendo pelos amigos. Ele continuou orando. E a Bíblia então ela afirma que Jó, enquanto orava, Deus mudou a sua sorte.
E o que aconteceu na vida de Jó? Olha só, irmãos, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Quando ele orava, Deus mudou a sua sorte e o camarada começou a receber presentes. Imagina só que coisa boa. O versículo 11, ele fala sobre isso. Então vieram a eles todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, de todos quantos dantes o conheceram, quando eram com ele, o consolaram e lhes traziam dinheiro e anel de ouro. Já pensou, irmãos? Que coisa maravilhosa! Orar pelos amigos e Deus reverter a sua situação, porque Jó anteriormente vivia numa miséria. Jó perdeu tudo. E agora esses irmãos e irmãs de todos os lados que conheciam a vida de Jó vieram até ele para consolá-los e além disso trouxeram presentes na vida desse camarada. Dinheiro e ouro, anéis de ouro. Amados irmãos, existem na nossa vida tantas coisas que nós não podemos comprar com os nossos recursos. Existem na nossa vida coisas tão valiosas que não tem dinheiro nenhum que pague. E aí Deus levanta pessoas para abençoar a nossa vida como abençoou a vida de Jó. Deus levanta pessoas para trazer presentes para nós, presente para a sua casa, para a sua vida. E você pode estar nesse momento meditando e pensando nos presentes que você recebera na sua vida. Talvez coisas tão simples, mas que foram tão marcantes na sua vida nessa hora. Os amigos, parentes, Jó começou, Deus mudou a sorte de Jó e a sua vida começou a mudar. Coisas tremendas aconteceram na vida de Jó. Primeiro, ele ganhou presentes. Segunda coisa, o versículo 12 nos fala também que depois abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. E aí ele descreve, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Olhe bem, dinheiro, anéis de ouro e agora bens materiais. As pessoas começaram a trazer para esse homem de Deus algo nocivo para a sua vida, tão importante para a sua vida. A gente costuma dizer, e as pessoas costumam dizer que mais tem do que o diabo, aí completou, né? Do que o diabo para tirar. Isso é verdade, irmãos. Lá em Jó 1:3, preste atenção. Jó possuía 7.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois. E aí vem, no versículo 12, 42, Jó passou a ter 14.000 ovelhas, ok? Anteriormente 7, agora 14. 6.000 camelos, ele tinha 3, e agora tem 6. 1.000 juntas de bois, ok? Mas lhe foi acrescentado mais 1.000 jumentas. Ele tinha anteriormente 500 juntas de bois e recebeu 1.000. Ele tinha 500 juntas de jumentas e agora passou a ter 1.000. Então Deus providenciou tudo em dobro para a sua vida, porque ele entendeu que no final tudo daria certo. Se não tinha dado certo ainda naquele momento, é porque não tinha chegado ao final. E esse ano, meus amados, a igreja adotou o tema, é tempo de crescer. E crescer em tudo naquele que é cabeça, é o cabeça. Então faça o propósito, continue no propósito
de ver os seus sonhos, seus ideais sendo restaurados, restabelecidos. Quem sabe você precisa de uma bênção financeira. Então continue no propósito, porque é tempo de crescer. E crescer em tudo naquele que é o cabeça, Jesus. Jó só pôde ter esse momento particular na sua vida por causa da sua fidelidade, porque ele creu que tudo daria certo. Então eu quero conclamar você a profetizar, falar sobre para a sua casa, né, falar dos seus sonhos para a sua casa, o que você deseja. Se você deseja ter um carro para usar para a glória de Deus, se você deseja ter uma condução, seja lá, então coloque isso diante de Deus e comece a orar e creia, porque vai dar tudo certo. E Deus quer isso para a sua vida. Então ore ao Senhor. Mas há uma outra coisa que aconteceu na vida de Jó, quando ele começou a orar pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele. O versículo 13 a 15 fala-nos que Deus restituiu filhos, 7 homens e 3 meninas. E sabe o que isso representa, ou representou para a vida de Jó? Representou a alegria de ter a sua família de volta, a alegria de viver em família. Talvez você possa estar pensando agora nos seus filhos longe de você, talvez pensando naquele filho mais, entre aspas, rebelde, mas que você ama da mesma forma, daquele que precisa de maior cuidado do que o outro, e por necessitar de cuidado a mais, o outro fica enciumado. Jó teve tudo isso restituído quando ele começou a orar, buscar ao Senhor, interceder, agradecer a Deus. Se você é um homem ou mulher de fé, ore ao Senhor. Coloque a sua casa diante do Senhor e não esmoreça em oração até que você alcance a bênção que você almeja. Mas em último lugar, destaca o versículo 16 e 17. Que Jó mudou a sorte, a vida de Jó. Deus mudou a vida de Jó, prolongando seus dias. Deus deu vida longa para quem já estava com os dias contados. A trajetória de Jó, a gente pode dizer assim, esse camarada está com o pé na cova. Logo, logo vai bater as botas. É isso o nosso linguajar. Teremos a notícia de que Jó morreu. Porque ele estava à beira da morte, era categórico isso. Todo mundo estava vendo, irmãos. E tão categórico porque certamente os médicos daquela época também não acreditavam que ele podia ser restaurado. Eles não acreditavam que poderia haver uma mudança, porque Jó estava mal mesmo, e a história diz que ele fedia, podridão. Deus, que é médico por excelência, deu de volta a saúde de Jó. O versículo 16 e 17 diz que depois disso, depois de toda essa luta, Jó viveu ainda 140 anos. Meus amados, para um homem que estava a um passo da sepultura,
viver 140 anos depois, e ele ainda pôde ver filhos dos seus filhos, até a 3ª e 4ª geração. Só assim Deus fala assim: Jó, está cumprido, meu camarada, deu tudo certo. Deu tudo certo, Jó. Foi tudo legal. Parabéns para você. E Jó, então, descansou. Velho e farto de dias. Meus amados, que as promessas de Deus para a sua vida também possam se cumprir todos os dias. E não esqueçam que vai dar tudo certo. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes eu não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Quando você sente medo, do teu lado eu estou, diz o Senhor. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo para a vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer e depois tem novidade para você, porque eu cuido de ti. Então descansa em mim, espera em mim e por mim. Que Deus a todos abençoe, que tenhamos uma semana muito feliz, de prosperidade, dos cuidados de Deus sobre a nossa vida. Que Deus conceda a cada um dos nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo via internet. E não esqueçam dos cuidados de Deus, porque vai dar tudo certo. Então coloque diante do Senhor toda a sua ansiedade. Deus cuida de nós. Deus, obrigado por esse momento, saber que tudo vai dar certo, como deu na vida de Jó e de tantos outros servos teus no passado. Também tem se cumprido nos nossos dias, que dá tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo, já deu tudo certo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus amados, Deus abençoe a todos, uma ótima semana e quarta-feira estaremos juntos, ou eu, ou algum dos nossos pastores, tá certo? Vamos acertar aqui os detalhes, mas quarta-feira às 19 horas estaremos juntos de novo, adorando ao Senhor. Um beijo a todos, grande abraço, um beijo no coração de todos, uma ótima semana. Beijo, tchau, 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 tchau.